Vamos falar sobre hormonas e emoções, porque realmente a saúde também é a mensagem do tempo presente. Esta é a mensagem que nós devemos apresentar. Então, aqui já temos uns neurónios, portanto já estão a perceber mais ou menos do que é que nós vamos falar. Este é talvez o pensamento para iniciarmos. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da Terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade, firmeza, foi um dos mais fracos. Ellen White, a comentar em Patriarcas e Profetas a história de Sansão. E depois ela diz: a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. No fundo, aqui estamos a falar do binómio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa razão. E nós sabemos que a razão deve dominar sobre os sentimentos. Sabemos que não podemos tomar as nossas decisões todas pelos sentimentos, senão vai correr mal. Mas a ciência diz-nos que se nós tomarmos as nossas decisões todas pelo racional, também vai correr mal. É preciso encontrar um equilíbrio entre as razões e as emoções. É importante que eu possa equilibrar as minhas emoções pela razão, porque senão, se eu estiver apenas a tomar decisões pela minha razão, eu vou ser infeliz. Eu tenho que alinhavar as minhas emoções com a razão. E o problema é que as nossas emoções estão a ser boicotadas. Todos nós sabemos isto. O nosso estilo de vida, hoje em dia, serve para boicotar as nossas emoções. Para fazer-nos sentir aquilo que a gente não precisa de sentir. Para fazer-nos levar as nossas emoções àquilo que nós não precisamos sentir. Faz o que tu queres. Não é este o slogan de hoje em dia? Queres ser feliz, tens que fazer o que tu queres. Quando vocês perguntam ao jovem, o que é que tu estás a fazer? Estou a fazer as minhas coisas. I'm doing my things. Do what I will. O que é que eu quero é o que eu faço. Esse é o slogan. Faz o que tu queres. Em vez do faz o que é correto. Tu não vais ser feliz a fazer o que é correto. Vais ser feliz a fazer o que tu queres. Isso é que te vai trazer felicidade. Estão alinhavados comigo? Concordam? 70% do que nós fazemos são hábitos. 70% das decisões que eu tomo são hábitos. Isto é assustador. Isso quer dizer que das 10 decisões que eu tomo por dia, 7 delas eu tomo decisão por hábito. Vou-vos dizer porque é que isto é assustador. Vocês vão conduzir para o vosso trabalho. Saem de casa e vão para o vosso trabalho. Digam-me, vocês quando saem de casa, vocês vão pensar, bom, quando chegar à rotunda tenho que virar à direita, depois nos semáforos vou virar à esquerda, depois, se não tiver muito trânsito, vou pela direita, faixa da esquerda. É isto que vocês pensam? Vocês não pensam nada disto. Está automático, vocês vão para o trabalho sem pensar na estrada, sem pensar para onde viram, correto? Isto é um hábito. Então, se 70% das minhas decisões são por hábito, quer dizer que eu faço muitas decisões na minha vida, todos os dias, sem pensar. Porque é o meu hábito fazer. E os hábitos podem ser bons hábitos ou maus hábitos. Mas são esses hábitos que vão tomar 70% das decisões que eu tomo por dia. Vou dar-vos um exemplo. Há um ano atrás, na minha casa, nós bebíamos este sumo. Ceres, uva. 100% sumo de uva sem açúcar adicionado. Bom que se farta, caro como um raio também. Mas eu comprava paletes deste sumo. E todas as refeições tinha que haver este sumo lá nas refeições. Fazia parte. Eu diria, é um bom hábito ou um mau hábito? É mau? Já todos concordam? Ok, eu tinha um mau hábito, é verdade. Nós tínhamos um mau hábito lá em casa. Mas vocês se recordam, um ano atrás, eu falei do açúcar, não adoça a vida. Foi o culto que fizemos há um ano atrás, mais ou menos por esta altura. E não sei se recordam, falei do problema dos sumos. É que, se nós comemos uma maçã, ficamos satisfeitos com uma maçã. E a maçã foi feita para ser comida, não foi feita para ser bebida. Se eu quiser fazer um sumo de maçã, eu vou precisar de 4 ou 5 maçãs para fazer um sumo, porque se fizerem só sumo com uma maçã, é só no fundo do copo. Para eu encher o copo tenho que pôr várias maçãs. O que é que acontece quando eu faço o sumo de várias maçãs? Eu pego na maçã, eu espremo, eu tiro-lhe a casca, eu tiro-lhe a fibra, eu tiro-lhe tudo e o que eu tenho é uma bebida cheia de frutose. Açúcar que não tem a fibra e quando eu estou a beber, aquele açúcar é absorvido rapidamente. Ou seja, eu tenho uma bomba de açúcar, em vez de ter um sumo saudável. É um mau hábito. Eu, quando fiz este culto, está na internet, podem consultar quando quiserem, se quiserem recordar, quando fiz este culto pensei, então deixa-me ir ao supermercado e deixa-me ver quanto é que tem o meu sumo. E fui ver o sumo e reparem o que é que lá diz. 13 gramas de açúcar em 100 ml de sumo. Sem açúcar adicionado, ok? Este é o açúcar da fruta quando é espremida e quando sai toda a fibra, este é o que eu tenho lá. 13 por 100. Agora reparem numa coisa. 100 é metade do copo. O copo tem que ser, o copo mais ou menos é 200 ml. E se beber só um?
200 ml. Então, em 200 ml, quanto açúcar é que lá tem? 26 gramas. Agora, um trabalho de memória. Qual é a quantidade de açúcar por dia para sermos saudáveis? 11. 22. O máximo que devemos ver por dia. 11 se quisermos ser saudáveis. Então, numa refeição eu rebentava com a escala. Eu tomava as 2 refeições. Ok, então nesta altura o que é que aconteceu? Eu estudei, eu aprendi alguma coisa. E quando eu aprendi alguma coisa, eu cheguei aqui e disse não. Isto causa uma dissonância cognitiva. Ou seja, aquilo que eu achava que era um bom hábito, de repente tornou-se um mau hábito quando eu vi a quantidade de açúcar que lá estava. E então deixou de haver sumo de uva lá em casa. Não foi fácil. As refeições não tinham sabor. Faltava qualquer coisa. Para todos gostou. Acho que ainda hoje se fala nisto. Passou a haver água lá em casa em vez do sumo. E pouca, porque os líquidos não são para beber às refeições, é fora dela. Portanto, foi um hábito que eu mudei. Porquê? Porque fui confrontado com o conhecimento. Isto é o que os pastores fazem. Isto é o que os médicos fazem, que os enfermeiros profissionais da saúde fazem. Ou seja, confrontam as pessoas com uma ideia para que elas possam causar-lhes dissonância cognitiva e mudar os hábitos. Eu só mudo um hábito quando eu chego à conclusão que tem que mudar. E depois há preciso aqui um bocadinho de força de vontade, já vamos falar um bocadinho mais à frente. Eu já vos falei outras vezes de dissonância cognitiva, mas esta manhã o que eu quero fazer é dissonância cognitiva nos vossos cérebros. Não sei se vinham aqui para descansar, mas eu vou causar dissonância cognitiva nos vossos cérebros. Nesta semana vocês tiveram a oportunidade de preencher este inquérito que eu mandei por WhatsApp, os 10 hábitos angulares do estilo de vida saudável. É o Dr. Ricardo Vargas que fez este questionário, eu apenas o apliquei. Aliás, muito daquilo que eu vou trazer hoje não é da minha cabeça, é de vários autores, muito dele do Ricardo Vargas, que apresentou esta mensagem. E vocês fizeram o teste e temos coisas, por exemplo, afinal só eu é que tinha hábitos errados. Vocês estão muito bem nos vossos hábitos. A vossa média é 6,5, o que é bom. Bom, eu diria que entre 7 a 9 seria o ideal, 6,5 é bom. Há realmente 2 ou 4 pessoas que acham que têm hábitos errados. E como é que estas pessoas sabem que têm hábitos errados? Porque sabem o que faz mal e sabem que comem o que faz mal. Há aqui 6 que dizem nem bom nem mau. São os medíocres. Sabem o que é que Deus faz aos medíocres? Vomita-os pela boca. Nem frio nem quente, não é? Os medíocres, os mornos, são vomitados pela boca. E depois há aqui uns que têm ousadia de dizer que fazem 10. 10 quer dizer que são perfeitos. Eu não consigo ter esta ousadia, sabem porquê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tenho que corrigir. Portanto, os 10 são aqueles que se calhar não se estão a preocupar. Acham que sim, que fazem tudo bem. E se calhar precisam de lhes causar dissonância cognitiva no cérebro para ver que se calhar o 10 vai ter que descer. Ser nota 10, ser perfeito, serve alguns dias. Agora, ser sempre perfeito, acho que isso só Deus é que consegue. Nós temos muito para corrigir. Bom, é só uma ilustração, uma ideia, não levem a mal, é só para vos causar dissonância cognitiva. Hormonas e emoções. Esta manhã, vocês estão carecas de saber quais são os 8 remédios de Deus. Água, exercício físico, alimentação, repouso, temperança, respiração, sol e confiança. Estes são os 8 remédios de Deus. E eu não vim aqui apresentá-los outra vez, um a um, porque isso vocês sabem muito bem. Mas eu vou trazer aqui 3 hormonas que vos vão pregar hoje. Ou seja, estas hormonas que vos vou trazer são 3 hormonas que nós temos no nosso organismo e são elas que vos vão dizer porque é que o estilo de vida saudável é importante. Porque é que estes 8 remédios naturais são importantes. São elas, não sou eu. Essas hormonas vai ser o cortisol, a serotonina e a dopamina. Estes são os 3 nomes que há para decorar esta manhã. Estas são as 3 hormonas que estão no nosso corpo que nos vão pregar esta manhã sobre estilo de vida e porque é que é importante. Então, em primeiro lugar, de emoções não precisamos de falar, mas de hormonas temos que falar. O que é que são hormonas? Hormonas são substâncias químicas produzidas pelo nosso sistema endócrino. Aqui estão vários órgãos que constituem o nosso sistema endócrino, não vou estar a explorar isto. Elas são 67 hormonas ao todo no nosso organismo. Fiquem contentes de hoje só falar de 3. Elas são 67. Elas são lançadas na corrente sanguínea em pequenas quantidades. Os nossos órgãos endócrinos lançam na corrente sanguínea pequenas quantidades destas hormonas e elas fazem toda a diferença. O que é que elas fazem? Ou inibem ou induzem, aceleram ou travam processos no nosso organismo. É esta a função das hormonas. Conforme o seu nível, elas vão acelerar ou desacelerar processos. Temos algumas que atuam em todo o organismo, por exemplo, a insulina atua em todas as células do nosso organismo, mas, por exemplo, as hormonas da tiroide só vão funcionar na tiroide. Todas são boas, todas são necessárias na quantidade certa e na altura certa. É isto que nós temos que perceber. Na quantidade certa e na altura certa.
E quando eu estudei esta mensagem dos hormônios, eu disse, graças a Deus. Porque são elas que pregam os 8 remédios naturais. Aquilo que nós pregamos desde há 2 séculos atrás, que a Igreja Adventista já vem falando sobre a importância da mensagem da saúde, temos aqui mais umas provas, na altura não se podia saber, mas que hoje podemos saber e que provam os 8 remédios naturais. Muito bem, vamos à nossa primeira hormona, cortisol. Cortisol é a primeira hormona que vamos falar esta manhã. O que é o cortisol? É a hormona do stress. É a hormona que nos permite fugir ou lutar. Um exemplo, um gato quando vê um cão, ele vai ter uma descarga de cortisol no seu organismo. O que é que lhe vai acontecer? Ele vai inchar, vai ficar com o dobro do tamanho, não sei como é que é possível, mas eles ficam, todos felpudos, o rabo esticado, põem-se de lado, as unhas saem fora e eles estão prontos para fazer uma de 2 coisas. Fugir ou atacar. Isto é o cortisol no sangue do gato. E isto é o cortisol que faz a mesma coisa no meu corpo e no vosso corpo. Ou seja, a hormona do stress, o cortisol, é libertado quando eu, perante um cão que vem para me atacar, eu solto o meu cortisol. Não sei bem se nós ficamos com os pelos em pé e com as unhas de fora. Talvez não. Mas isto solta no meu organismo e eu vou ter a mesma reação. O que acontece ao gato? Se formos analisar o gato, o ritmo cardíaco dele vai aumentar, a circulação vai tudo aumentar, pronto para poder fugir se for preciso ou atacar. Nós acontece-nos a mesma coisa, mas com um problema. É que o cão vai-se embora e o gato volta ao normal, o cortisol baixa. O nosso cão vai embora, mas às vezes o cão não é um cão real. É o cão das nossas emoções. E aí o nosso cortisol não vai embora, porque na minha cabeça continua a haver lá o fator de stress. Então eu passo a vida a aumentar o meu cortisol e não devia de aumentar o meu cortisol. O meu cortisol serve para eu poder fugir ou poder reagir numa situação de stress, mas eu não devo estar assim o tempo todo. O cortisol faz mal este tempo todo. Estamos sempre com as unhas levantadas, com o pelo levantado. Não é essa a ideia, ok? Então, este cortisol é produzido no córtex da glândula suprarrenal. Aqui está o rim, aqui a glândula suprarrenal. E a parte aqui do interior chama-se córtex e por isso se chama cortisol. É do córtex da suprarrenal. É o despertador matinal, é o cortisol que nos acorda de manhã. Sem ele é muito difícil acordar. E é um analgésico natural. Vocês já repararam, por exemplo, quem tem crianças sabe isto. Quando as crianças estão com dor, qual é a altura em que elas têm mais dor? Às 2 da manhã. Durante a noite tudo piora. Não é as dores não pioram todas à meia da noite? A meia da noite é quando tudo piora. Se vomita, durante a noite vai vomitar mais ainda. Exatamente porque o cortisol é um analgésico natural. E reparem, aqui estão os picos de libertação de cortisol. E se vocês forem ver, portanto, o cortisol aumenta de manhã, depois ao longo do dia vai diminuindo, excepto aqueles que passam a vida com o cão, aí se calhar está mais aumentado. E aqui, às 24 horas, nestas horas são as horas em que o cortisol está mais baixo. O cortisol é então um analgésico. Então é nesta altura que eu vou ter mais dor. Porque não tenho tanto cortisol em circulação. Cortisol aumenta com stress crónico. Já percebemos isso, certo? Se eu estiver sempre estressado na minha vida, o cortisol vai estar aumentado. Felizmente vocês são pessoas que não têm stress. Foi o que disseram aqui. Relacionamento familiar. Como é que está o vosso relacionamento familiar? Alguém diz péssimo. 1. Péssimo. Realmente há aqui coisas a melhorar. Outros 4, outros 5, mas regra geral vocês dão-se todos bem com a família. Até temos aqui 4 pessoas que dizem nota 10, perfeito. Eu não sei se esta família inclui a pessoa e o cão. Se for só esses 2, eu até compreendo. É que eu há anos que tento relacionamento familiar e estou sempre a aprender. Com os filhos, com a mulher, não é fácil. Relacionamento social. 5 pessoas dizem nota 10. Eles sabem fazer tudo o relacionamento social. Ok, esta ideia que eu vos tenho para trazer é que, na verdade, os relacionamentos sociais não são fáceis. Com a família, com os outros lá fora, isso perturba-nos e isso causa-nos stress, quer queiramos, quer não. Se vivemos isolados da sociedade, também vamos ter stress. Precisamos de viver com eles. E temos aqui a gestão emocional, também 3 pessoas dizem que de emoções estão excelentes, portanto também não preciso de ouvir. Estas 3 pessoas podem sair, não vão ouvir o culto esta manhã. Eu aconselhava a estas pessoas de relacionamento familiar e do relacionamento social, nota 10, a escreverem um livro, porque há aí muita gente lá fora que gostava de saber qual é o truque. Ok? Cortisol aumenta com o stress crónico, aumenta com outra coisa que são hábitos de sono. Vocês perceberam ainda há pouco? Os hábitos de sono vão mexer com o nosso cortisol. E vou explicar melhor daqui a pouco. Antes, o vosso inquérito responderam
Aqui acho que foram o inquérito com valores mais baixos. Não há o mais baixo ainda, mas com os valores mais baixos. 2 pessoas dizem que dormem muito mal. 4, 3. Portanto, recordam-se daqueles que não fizeram o questionário, de 1 a 10, em que 0 era não faço, e toda a gente dorme, portanto não pode ser 0 no sono. Portanto, de 1 a 10, sendo que 10 é perfeito e de 1 não é mau. Portanto, este questionário todos responderam e os dados não foram muito bons. Foi 5,6, portanto está ali tudo na média. E relativamente ao sono é algo muito importante, se calhar precisamos de mais uma pregação que falar só sobre o sono. A importância do sono, a importância de dormir bem. Então, os hábitos de sono vão prejudicar o cortisol, vai aumentar o cortisol. Porquê é que os hábitos de sono são importantes para o cortisol? O meu cortisol ao longo do dia vai ter a tendência a baixar. Aqui às 20, 24 horas ele está baixo. O que é que acontece? Podia-vos trazer outra hormona chamada melatonina, podia-vos falar da importância de irmos dormir a horas para baixar o meu nível de cortisol. Quando eu estou a forçar, o meu cérebro diz vai dormir e nós não vamos, quer fazer só mais isto, quer fazer só mais aquilo, o sol já se pôs, a melatonina está a ser produzida e eu não vou dormir quando devia, o que é que acontece? O meu nível de cortisol não chega a baixar. Ele não baixa a este nível, então eu vou dormir já com muito cortisol e quando eu acordar mais tarde, porque deitei-me tarde, às 9 da manhã já ele está no pico. Ou seja, nunca baixa o meu nível de cortisol como devia de ser. E, portanto, o sono, os hábitos de sono, é algo muito importante para o cortisol estar mantido. Desidratação. Se eu beber pouca água, estou a estressar as minhas células, produzo cortisol. Se eu não tiver uma respiração eficaz, estou a estressar as minhas células, produzo cortisol. No fundo, só o cortisol já nos explica que é importante confiar em Deus, é importante ter uma atitude confiante perante a vida, é importante dormir, é importante beber água, é importante respirar. Portanto, o cortisol já pregou sobre 4 hábitos que é importante nós termos. Mas vamos ainda piorar mais as coisas. O cortisol aumentado produz hipertensão, diabetes, osteoporose, aumento de peso, stress, depressão, ansiedade, isto é colesterol alto, atrofia muscular, baixa imunidade. Atrofia muscular. Sabem que o cortisol atrofia os músculos? Nós sabemos isto de uma forma muito simples. Já viram alguém que levou um susto tão grande que até fez pelas pernas abaixo? O cortisol faz relaxamento da musculatura lisa. Então, quando tem um stress tão grande, o cortisol subiu tanto que a musculatura lisa ficou atrofiada e a pessoa acaba por ter uma incontinência. Baixar a imunidade. O cortisol baixa a imunidade. Quando estragamos o nosso sistema imunitário, todas as doenças vêm a seguir. Ok, mas aquilo que eu gostava de falar mais hoje sobre o cortisol tem a ver com a resistência à insulina. Parece uma coisa simples, mas tem consequências muito grandes. Reparem, o que acontece é que a glicose, que é o açúcar que o nosso organismo produz com os alimentos, ele produz um açúcar, aqui um açúcar bom, não é aquele que a gente enfia para dentro, o açúcar branco. O açúcar dos nossos alimentos, o açúcar que é retirado dos alimentos é um açúcar bom, ele vai para a circulação. Da circulação, o que o nosso organismo faz é coloca o açúcar dentro das células o mais rapidamente possível, para ser usado pelas células, porque as células precisam de açúcar para produzir ATP, para produzir energia. Então, o que acontece quando o cortisol está muito alto no sangue é que a insulina, que é esta chave que aqui está, e que ajuda o açúcar a entrar, não vai funcionar bem, vai ser resistente. Então o que é que vai acontecer quando eu tenho um cortisol alto? Vai acontecer é que eu vou ter fome. Uma razão muito simples. É que o açúcar está em circulação e não está dentro das células. Então as células dizem, alguma coisa está mal aqui. Eu preciso de energia, eu preciso de açúcar e eu não tenho. Manda mensagem para o cérebro, come. E eu vou ter fome. Não que eu não tenha açúcar em circulação, mas que o meu organismo não está a conseguir pôr dentro das células por causa do efeito do cortisol. Por causa do efeito da hormona do stress. Estão a ver onde é que isto vai levar? Vai levar esteatose hepática, gordura abdominal. É a pior a gordura que leva às doenças cardiovasculares, a diabetes, é realmente a gordura abdominal. E aumento de peso, facilmente compreende. Eu tenho uma compulsão alimentar porque eu nunca me sinto saciado. Tenho que sempre comer. Pessoas com problemas emocionais, está estudado que acabam por engordar. Em 10, 9 engordam e 1 não. É isto que dizem os estudos. E reparem, deprime a imunidade, o facto de ter um colesterol aumentado, e abre uma brecha enorme para a patologia oncológica, para os problemas de cancro. O cortisol aumentado, constantemente aumentado no nosso organismo. E é fácil compreender isto. Se vai baixar a imunidade, nós todos os dias produzimos células cancerígenas. Todos produzimos células cancerígenas todos os dias. É o nosso sistema imunitário que vai identificar a célula e elimina. Agora, se a minha imunidade está baixa, se o meu stress psicológico faz com que haja sempre a hormona do stress, então a minha imunidade vai diminuir e há uma brecha enorme para que as células cancerígenas possam multiplicar e o meu organismo não as encontre. Se vocês quiserem somar fatores, tabaco, álcool, todos esses vícios, então ainda vamos prejudicar mais a imunidade e vamos acabar por ter cancro. Cortisol, muito importante estar ao nível certo e já percebemos porquê. Cortisol já percebemos, vamos à segunda hormona que é a serotonina.
A serotonina gosta de brincar de baloiço com o cortisol. O que é que isto quer dizer? O cortisol aumenta, a serotonina baixa. A serotonina aumenta e o cortisol baixa. A serotonina é a hormona da felicidade. Vamos falar da hormona da felicidade, serotonina. Esta é a hormona da felicidade, serotonina. É um neurotransmissor, ou seja, faz a transmissão das sinapses nervosas do meu cérebro. Quando ela aumenta, o cortisol baixa e vice-versa. Como é que é produzida a serotonina? A serotonina é produzida 5% no cérebro, 95% no intestino. Sabiam desta? Ela funciona no cérebro, mas ela é produzida no intestino. Não é nenhuma coisa maluca que eu estou-vos a apresentar agora. Podem ir ver aos livros e à internet. Já há muitos malucos que disseram isto, porque realmente identificou-se que é aqui onde ela é produzida. A serotonina, a hormona da felicidade, é produzida no intestino. A fábrica da felicidade é o intestino. Sabiam? É ela que produz a hormona da felicidade. É ela que nos faz sentir bem. Ok, então vamos à consulta médica. Vocês vão à consulta médica ter com o médico e dizem: doutor, eu sinto-me mal. Eu estou triste. Eu já não tenho alegria nos meus relacionamentos em casa. Eu estou estressado com o meu patrão porque ele não faz isto, porque ele não faz aquilo, porque os meus colegas, com a igreja, com os filhos, E o médico diz: ok, vamos receitar um medicamento. Acham que o médico preocupa-se com as causas? Preocupa-se com os gatilhos? As causas é aquilo que causa a depressão, os gatilhos é aquilo que potencia a depressão. O médico está preocupado com isso? Não. Ele tem 15 minutos para vos atender, porque a seguir vem o próximo doente. Ele não vai explorar isto. O que ele vai fazer é passar-vos um medicamento chamado antidepressivo tricíclico. É os primeiros. Se calhar conhecem, Prozac, fluoxetina é um exemplo. Vai passar-vos este medicamento, este antidepressivo. Ok? Vamos perceber como é que funciona este antidepressivo. Este antidepressivo, vamos ao pontuário terapêutico e vamos aos antidepressivos tricíclicos. Sabem onde é que funciona o antidepressivo tricíclico? No cérebro. Onde é que é produzida a serotonina? No intestino. Ou seja, o medicamento que o médico vos está a dar vai funcionar onde apenas 5% da produção de serotonina. Acham isto lógico? Mas é a solução que nós temos. E realmente a pessoa até se pode sentir um bocadinho melhor, porque mexe ali um bocadinho com os níveis de serotonina. Mas, regra geral, um copo de água com açúcar faz mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o medicamento vai atuar onde a serotonina é menos produzida. É preciso vermos o intestino. Mas aí o médico não vai. Ok, então voltam à consulta um mês depois e dizem: doutor, funcionou, mas eu continuo muito deprimido. Eu continuo triste. Eu não consigo fazer a minha atividade diária. Eu só tenho pensamentos negativos. Eu só penso em me matar. E o médico diz: matar não, vamos lá a outro medicamento. Se calhar aquele não funcionou, vamos prescrever um antidepressivo IMAO. O grupo dos IMAOs qual é? São os inibidores da monoamina oxidase. O que é que faz? Esta aqui é o MAO, é a monoamina oxidase, e o que ela faz é destruir a serotonina. Nós temos uma enzima que faz a destruição da serotonina, para renovar a serotonina. Então o que este medicamento vai fazer é, vai eliminar esta enzima para que haja mais serotonina no corpo. Até certo ponto até parece que funciona. Então, vamos ter um bocadinho mais de serotonina. Se calhar a pessoa que queria se matar já não se vai matar. Portanto, até tem algum funcionamento. Trabalhamos as causas, trabalhamos os gatilhos. Este tratamento chama-se tapar o sol com a peneira. E vocês voltam ao médico e dizem: realmente funcionou, mas continuo já há 2 anos que eu tomo estes medicamentos, mas a coisa ainda não está a funcionar. Eu ainda continuo triste, eu não tenho alegria em nada na minha vida. E o médico diz: bom, se calhar temos que tentar ainda outro medicamento. E vão tentar outro medicamento, são os ISRS, ou IRSS, como quiserem, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O que é que estes medicamentos fazem? Aqui estão 2 neurónios. Eles transmitem-se um ao outro através dos neurotransmissores, através da serotonina. Então o neurónio envia a informação para o outro neurónio, e temos isto a acontecer no nosso cérebro milhares de vezes por segundo. Então a serotonina vai ser lançada deste neurónio para este, para passar a informação, e depois volta para trás e é recaptada pelo neurónio. O que é que faz? O ISRS vai permitir que, em vez de ser recaptado, vai deixá-lo na circulação. Perceberam como é que funciona este terceiro grupo de antidepressivo? Vai permitir que não seja recaptado para ter mais serotonina em circulação. Trabalhamos o problema da produção de serotonina? Não. Estamos só a tentar aproveitar aquilo que temos. Este medicamento eu podia chamar deitar água dentro de um balde roto. E agora vocês já estão todos tristes, não é? Então afinal os antidepressivos não servem para nada. Servem. Para alguma coisa servem. Mas se calhar temos que pensar um bocadinho mais à frente.
e temos que pensar no que a ciência nos diz. Porquê é que isto continua assim e ninguém muda? Por uma razão muito simples. Quem é que está a ganhar com isto? O médico ganha a consulta. O hospital ganha pela consulta que cobra ao doente. A indústria farmacêutica ganha o medicamento. A indústria farmacêutica compra a indústria alimentar, começa a ganhar a indústria alimentar. E quem é que ganha mais com isto? O Estado cobra imposto à consulta, cobra imposto ao hospital, cobra imposto à indústria farmacêutica, cobra imposto à indústria alimentar. Portanto, o Estado é quem ganha mais. Quem é que está a perder? O desgraçado do deprimido. Para além de ser deprimido, é o que ainda perde mais no meio disto. O médico tem 15 minutos para fazer uma consulta. Não consegue fazer este trabalho, é verdade. Ele não vai conseguir fazer este trabalho. Então, se a chave para tratar da depressão está no intestino, vamos perceber como é que podemos melhorar o nosso intestino. O que é preciso para funcionar bem? Em primeiro lugar, funcionamento intestinal. O trânsito lento prejudica a produção da serotonina. Percebem o que isto quer dizer? Pessoas enfesadas são mal dispostas. É um bom título para responder a isto. Vamos à gastroenterologia e vamos perceber isto. Nunca pensei em apresentar uma sanita um sábado de manhã. Isto é só mesmo que o pastor está de férias. Se vocês forem à gastroenterologia e vocês perguntarem qual é o normal, eles vão dizer, isso varia de pessoa para pessoa. Há quem vai 3 vezes por dia, à casa de banho, e há quem vai 3 vezes por semana, mas depende de cada um. Portanto, 3 a 4 vezes por semana, pode ser, está bom. Acham que isto é normal? Não. Reflexo gastrocólico. Quando nós somos bebés, comemos, fazemos. Comemos, fazemos. Comemos, fazemos. Chama-se reflexo gastrocólico. Isto realmente funciona, ou seja, quando eu como, chega a comida ao estômago e é enviada uma mensagem para o meu cérebro e diz: atenção, cérebro, chegou comida, preciso de que liberte aí, porque eu preciso de espaço, de estoque, para enviar esta comida. E então o cérebro vai enviar o reflexo gastrocólico. Toda a alimentação gera um processo de evacuação. Okay? Então este é o reflexo gastrocólico. Então, mas reparem nesta brincadeira. A ciência diz que tem que se comer de 3 em 3 horas. Felizmente já não estão a dizer isto, mas antes diziam isto. Tem que comer de 3 em 3 horas. Isto vai dar, tem que comer 6 vezes ao dia. Quer dizer que vai comer 42 vezes por semana. Isso quer dizer que se vai à casa de banho 3 a 4 vezes e come 42 vezes, estamos a ser dizimistas das fezes. Ou seja, eu estou a dar 10% daquilo que como. Eu não sei se gostava de ser dizimista de uma coisa destas. E realmente estamos a ficar enfesados. Sabe o que é uma pessoa enfesada? Uma pessoa com fezes. Tem fezes a mais. O que tem aqui vai prejudicar aqui. Reflexo gastrocólico. Será que é possível? Sim, é possível. Em primeiro lugar, refeições 3 vezes por dia. Já vos falei isto outras vezes, mas só assim é que é possível. Ellen White fala até 2 vezes por dia e diz no meio das refeições nem sequer o amendoim. Os israelitas comiam 2 vezes por dia. Há um estudo recente, em Loma Linda, em que eles fizeram uma coisa interessante. Interessante, não sei se para os doentes, mas foi interessante. O que eles iam fazer era, pegaram num grupo em que comia 6 vezes por dia, pegaram num grupo em que comia 3 vezes por dia. Então, tomavam o pequeno almoço e outros só almoçavam. Uns tomavam o pequeno almoço, lanchavam ao meio da manhã e depois iam almoçar. Então eles iam fazer uma endoscopia, antes do almoço, a estes 2 grupos de pessoas. Então uma coisa engraçada. Aqueles que comiam ao pequeno almoço e depois só almoçavam, quando iam fazer a endoscopia, olhavam para o estômago que estava vazio. Não havia nada. Pronto para receber a próxima alimentação. Aqueles que comiam ao pequeno almoço e à meio da manhã, quando chegava a hora do almoço e iam fazer a endoscopia, a comida estava toda no estômago. Não era só a bolacha do meio da manhã, era o pequeno almoço, inclusive. Sabem porquê? Porque sempre que comemos, volta tudo ao início. O nosso processo digestivo volta tudo ao início e, portanto, não se faz a digestão anterior. Portanto, o que isto nos está a dizer, o que esta experiência nos está a dizer é que o estômago também precisa de descanso. E se querem descansar, têm que comer menos vezes por dia. Mas eu não consigo. São hábitos e também tem a ver com o que se come. Se eu como coisas da absorção rápida, açúcares da absorção rápida, claro que eu vou ter fome mais depressa, porque vai ser tudo absorvido rapidamente. Preciso ter comida, outro tipo de comida, mas não podemos agora falar nisso agora aqui. Mas temos então esta questão. Reflexo gastrocólico é possível, se eu só comer 3 vezes por dia, porque ir muitas vezes à casa de banho, convenhamos que é preciso um papel bem macio, não é? 3 vezes já não é mau. 5 dicas para o intestino funcionar. A primeira, fibras. Precisamos de comer fibras. É impressionante, mas as pessoas já ignoram as fibras. Mas se não comemos fibras, o intestino não vai funcionar. Segundo, beber água. Beber água é muito importante. Eu quase que um dia destes arrisco-me a falar um culto só sobre água. Só sobre a importância da água. Para as mulheres, 30 ml por cada quilo. Para os homens, 35 ml por cada quilo. Isto vai dar mais ou menos o quê? Para uma mulher de 60 kg, 1,8 litro.
para um homem de 70 kg, 2,5 litros. É isto que vocês bebem? Não. Bebemos muito menos do que isto. Mas isto é o que eu devia beber se eu quero que o meu intestino funcione. A minha experiência, 2 copinhos de água em jejum, quando eu começo a beber, às vezes não consigo acabar de tomar um pequeno almoço, tenho que ir à casa de banho. Porque realmente a água funciona. E muitas vezes estamos enfesados por falta de água. Porque só bebemos quando temos sede. A nossa vontade de beber água já não existe, já está deturpada. Em terceiro lugar, ginástica intestinal. O intestino é feito de músculo. Se eu quero que o intestino funcione, eu tenho que trabalhar a minha musculatura. Então vocês vão ao ginásio e dizem: BT, preciso que me arranjes exercícios para desenvolver a musculatura abdominal, é isso? O intestino precisa trabalhar, é isso? Não existe. É exercício físico. Qualquer exercício físico trabalha a musculatura abdominal. E agora vejam esta desgraça, este descalabro. Foi-vos perguntado: quem faz exercício físico? Pum! Rebentou a escala inferior. Isto é o vosso resultado médio, 3.1. Há 11 pessoas que tiveram o discernimento de dizer: não faço nada. Não faço exercício físico. Meus queridos, são 8 os remédios. Não vale a pena tirar um. Não podem tirar um à espera que funcione. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu não faço exercício físico, eu não sinto tanta vontade de beber água. Quando eu não faço exercício físico, eu também não vou ter muita preocupação com a minha alimentação. Vocês, quando fazem exercício físico e vêm do ginásio, tirando aqueles desportistas de ocasião que vão lá de vez em quando, chegam a casa ainda com mais fome, mas aqueles desportistas que fazem por rotina, e falo por experiência própria, e minha esposa confirma também, quando chegam a casa não lhes apetece coisas não saudáveis, porque acabaram de vir do ginásio, sentem-se bem, apetece-lhes coisas saudáveis, não é coisas más. Quando eu faço exercício físico eu durmo melhor, canso todo o meu organismo. As minhas atitudes, o meu pensamento é melhor, eu consigo respirar melhor. Acham que alguém que não faz exercício físico consegue respirar como deve ser? Não, não consegue. Porque é o exercício físico que vai expandir o meu pulmão. É o exercício físico que me vai fazer respirar como deve ser. É impossível, não fazendo exercício físico, respirar bem. Ponto final. Quando eu faço exercício físico, vou até à rua dar uma corrida, dar uma caminhada, apanho sol, muito importante. E a minha atitude de confiança em Deus é muito maior. Eu já vos falei várias vezes que muitos dos meus momentos de lazer são a correr, são com os fones nos ouvidos, a ouvir alguma pregação, e aquilo alimenta-me, que é um espetáculo. Entra pela cabeça adentro. Eu lembro-me do que ouço, às vezes estou a lembrar-me daquele assunto, até sinto o cheiro de onde estava a correr, exatamente porque o cérebro está a receber bastante oxigênio, está ativo, está a receber aquela informação e está focado naquilo que eu estou a ouvir. Portanto, deixem-me dizer-vos que, se não faz exercício físico, os outros 7 não podem funcionar bem. Perceberam a mensagem? Se não gostam de fazer exercício físico, paciência, vão ter que fazer sem gostar. Se não encontram nada que gostem, então vão ter que fazer sem gostar, porque ele é essencial para a vossa vida. Quarto, o cortisol. Falamos do cortisol, não é? Se eu tenho um cortisol alto, o meu intestino vai ser fraco. Portanto, estamos a falar de como é que eu vou melhorar o meu intestino. Preciso do meu cortisol baixo para que melhore o tónus do meu músculo intestinal. Então temos dormir e atitude de confiança. É importante para o meu ritmo intestinal. Depois podia falar de lactobacilos, é também uma informação importante, não vou entrar por aqui. Se nada funcionar, pensem também nos lactobacilos. Há suplementos na farmácia. É importante eu ter o meu intestino a funcionar bem para a produção de serotonina. Ok? Triptofano é outra coisa que é importante. Estão a apanhar? Não dei muita informação ainda, pois não? Isto depois fica no YouTube e vocês podem reler outra vez se quiserem. Então, triptofano é outro elemento importante para o meu intestino funcionar bem e produzir serotonina. Então, o triptofano. Vou-vos mostrar aqui um exemplo, um corte transversal do intestino, porque gostava de vos dizer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, vejam a quantidade de terminações nervosas, nervos excitatórios, nervos inibitórios, quantos nervos tem o nosso intestino. Sabem que os cientistas já disseram que o nosso intestino é o segundo cérebro. Tal é a camada de fibras nervosas que o nosso intestino tem. Então, esta é a primeira parte que gostava de mostrar. A segunda parte que gostava de mostrar é isto. As células enterocromafins. Não sei se repararam, estamos a falar aqui das velocidades intestinais. Aqui passa os alimentos. Aqui temos as células enterocromafins. As células enterocromafins é aqui que é produzida a serotonina. É aqui que está 95% da vossa felicidade. Como é que estas células produzem serotonina? Com uma coisa chamada triptofano. Quando o triptofano aumenta, então vou ter serotonina em circulação. Reparem numa coisa engraçada. Isto é o cortisol. O cortisol atinge o máximo às 9 da manhã. Antes, está aqui por este nível. Antes o quê? 6, 7, 8 da manhã, aqui ainda baixa e depois sobe. Isto quer dizer o quê? A altura ideal para alimentar o meu organismo com o triptofano é antes das 9 da manhã. Porque quando o cortisol aumenta, a serotonina baixa. E agora vocês dizem, e quem acorda depois das 9 da manhã? Tramou-se.
já não pode produzir serotonina como se acordasse antes das 9 da manhã, porque o cortisol já está em ação. Então, deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, já diziam os antigos. Nem eles sabiam nada de serotonina. Mas já a serotonina confirma isto que aqui está. Já viram tão maravilhoso que é a pregação das hormonas? Como as hormonas mostram que a mensagem de Deus não falha, e Deus, que nos criou, quer que nós tenhamos saúde, como um pai quer que o seu filho tenha saúde, correto? Deus é o principal interessado. Ele já nos diz como é que o nosso manual de instruções. Aqui uma coisa interessante também. Vocês já repararam que muitas vezes os filhos são mais irascíveis, mais difíceis de controlar nas férias? Sabem porquê? Porque nas férias vale tudo. Deitam tarde, ficam a ver televisão, ficam a jogar computador, acordam depois das 9 da manhã. Acordam o quê? Cheios de cortisol. Do cortisol que não libertaram à noite, porque não foram dormir a horas, e cheios de cortisol de manhã porque não tiveram a oportunidade de aproveitar a serotonina de manhã. Então o que acontece? Os filhos vão ser mais respondões, mais impacientes, não têm vontade de nada. E os pais vão estar desejando que acabe as férias para meter os filhos na escola outra vez. Certo? A mudança deste hábito, só por aqui, já altera o nosso comportamento. E quem diz os filhos, diz os grandes. Os grandes também fazem muitas coisas nas férias. Depois dizem, eu até gostava de férias, mas não soube, qualquer coisa aqui não correu bem. Chama-se problema de cortisol e serotonina. Ok? Não mudem este hábito. Fontes de triptofano, vamos lá. Então o que é que eu devo comer todo o dia, mas de manhã e preferencialmente para produzir a serotonina? O que é que eu devo comer? As maiores fontes de triptofano: aveia, arroz integral, leguminosas como o grão de bico, lentilhas, soja e tofu. O tofu é excelente em triptofano, tem muito triptofano. Frutos secos: amêndoa, avelã, castanha, amendoim. E depois ainda temos a banana, o mel e os espinafres. Estes são alimentos ricos em triptofano. Portanto, se alguém aqui está com problemas emocionais e quer aumentar a sua serotonina, estes são alimentos que deve tomar. Convenhamos que nem todos apetece ao pequeno almoço. Vou comer um prato de arroz integral ao pequeno almoço. Alguém quer? Mas agora reparem, eu já me preocupo com a minha saúde há muito tempo. Eu já faço um pequeno almoço que inclui triptofano sem saber. Porque eu como flocos de aveia, com frutos secos, incluindo a amêndoa, e com uma banana. Este é o meu pequeno almoço já há muito tempo. Ou seja, eu não devo ter problemas de serotonina. E também quem me conhece sabe que eu não tenho tendências às depressões, mas se calhar porque eu também fechei os gatilhos. Este é um dos gatilhos. Esta é uma das coisas que eu posso fechar a porta. É alimentar-me com fontes de triptofano logo de manhã. O Dr. Ricardo Vargas até sugere um suplemento de triptofano em casos que seja necessário. Pode-se tomar um suplemento. Agora, reparem. Nós estamos a falar de mudança de estilo de vida. Vários hábitos que temos que mudar. Não é chegar à farmácia, comprar triptofano e esperar que o triptofano faça tudo. Isso é a mesma coisa como tomar um antidepressivo e esperar que ele faça tudo. Não vai fazer tudo. Esta é apenas uma coisa que pode ajudar. Mas existe todo um conjunto de hábitos que é preciso mudar. Serotonina, estamos falados, falamos cortisol, a hormona do stress, falamos serotonina, a hormona da felicidade, precisamos falar de mais uma hormona para fechar o quadro. Este chama-se dopamina. Quando o cortisol aumenta e a serotonina baixa, eu vou me sentir triste. Vou sentir tristeza e ansiedade. 1 em cada 2 pessoas tem problemas de ansiedade. Processo de stress, pânico, síndrome do pensamento acelerado. Em 10 pessoas, 6, 7 têm estes problemas de stress. A pessoa sente-se mais irritadiça, mais melancólica, mais frustrada, tem dificuldade em gerir emoções, em gerir os seus relacionamentos, em gerir os seus problemas, sem paciência para coisas simples, não tem paciência para pessoas mais lentas do que ela, depressão, 1 em cada 5 pessoas tem problemas de depressão, tristeza permanente e uma outra coisa que eu já falei há uns tempos chamada anedonia. O que é a anedonia? Não ter prazer em nada. Conhecem os jovens sem prazer em nada? Tirem-lhes o ecrã e vejam onde é que está o prazer deles. Não têm prazer em estar sentada com a família a falar, não têm prazer em ter uma conversa com os amigos, em fazer exercício físico, não têm prazer em disso nada. A anedonia é a doença do século. Não têm vontade de fazer nada, não têm prazer em nada. E esta é uma das razões. Reparem o que diz aqui. O número de portugueses com depressões dispara 43%. Mas consultas ainda são só de 15 minutos para dar medicação. Aqui alguém já levantou a lebre. Portanto, temos um número enorme de pessoas com depressão e as consultas são 15 minutos para passar a receita. E já perceberam que não funciona. O que é que funciona? Mudança de estilo de vida. Mudança de hábitos. Isso é que muda. Eu não estou a dizer aqui que os antidepressivos não servem para nada. Muitos é a tábua da salvação. Mas quando tomamos só o antidepressivo, vamos ter que tomar a vida toda. E nunca mais vamos conseguir largá-los. Eu preciso é de começar a mudar o meu estilo de vida até que eu possa largar o antidepressivo. E o médico vai dizer, não, isto agora não pode largar. Isto é como medicamento de atenção, tem que tomar sempre.
Porque o médico não consegue trabalhar o seu estilo de vida. Agora, se conseguimos mudar o estilo de vida, também é possível largar este medicamento. Agora, reparem, falta da hormona da felicidade, eu não tenho serotonina em circulação no meu corpo, eu tenho que ir procurar uma outra hormona para substituir essa. E essa chama-se a hormona do prazer e chama-se a dopamina. A dopamina é a hormona do prazer. Ou seja, eu sinto-me triste porque eu não tenho serotonina em circulação. Porque o meu nível de serotonina é muito baixo e eu tenho tristeza. Porque o meu cortisol é alto por causa da forma como eu vejo os problemas. O meu cortisol aumenta e faz baixar a serotonina. Então a serotonina no meu corpo não está lá. Está em nível muito baixo. Eu não me sinto bem. É a serotonina que nos ajuda a respirar e a sentir bem. A ver a vida de outra maneira. A serotonina é importante, esta hormona. Mas se ela está em um nível baixo, então eu não me sinto bem. Eu sinto-me triste. Então eu tenho que ir procurar fontes de dopamina, porque é a hormona do prazer. Eu preciso ter algum prazer na vida. Nós somos seres hedénicos. Isto quer dizer que eu procuro o prazer, eu procuro a felicidade, eu procuro me sentir bem. E se eu não encontro, se a serotonina não está lá para me dar felicidade, eu vou à procura de fontes de prazer. E eu procuro, em vez de felicidade, eu procuro prazer. É a mesma coisa do amor e da paixão. Estão a ver? A paixão é muito gira, mas é pouco duradouro e o amor é mais duradouro. Então, em vez de eu procurar a hormona da felicidade, eu vou procurar a hormona do prazer. Vou procurar a dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor também. Ela é produzida no cérebro. A dopamina é produzida no cérebro. A fonte do prazer é produzida no cérebro. Tem 5 receptores no cérebro, D1, D2, D3, D4, D5. E também é necessário na nossa dose certa e no momento certo. Na nossa vida também temos de ter algumas fontes de prazer. Não é só felicidade. Precisamos de algumas emoções lá de vez em quando que também façam mexer a nossa mente e todo o nosso ser. Mas se a serotonina está em dose equilibrada, eu não sinto necessidade de fontes de dopamina como quando ela não está equilibrada. Ou seja, quando eu me sinto feliz, eu não vou ter tanta tendência a procurar as fontes de dopamina. Mas se eu não me sinto feliz, então aí eu vou procurar fontes de dopamina. Fontes de dopamina, vamos a elas. Quais são as fontes de dopamina? Imaginem, a pessoa acorda de manhã, deprimida, triste, e diz, apetece-me tanto uma salada. É isto, não é? Chega à casa triste e diz, apetece-me tanto um prato de arroz integral. Não, pois não? Apetece é isto, não é? Este é um bom exemplo de alguém que está a precisar de dopamina urgentemente. Hidratos de carbono, de absorção rápida e gordura. Estes são os 2 ingredientes que fazem com que o meu cérebro solte dopamina em flecha. Hidratos de carbono, de absorção rápida, exemplo. Açúcar é o maior exemplo destes. O açúcar e a gordura fazem disparar no meu cérebro doses de dopamina. O meu cérebro funciona por um mecanismo de recompensa. Então eu como o açúcar é absorvido, chega ao cérebro e diz que isto é bom, manda mais. E vai continuar a ver o apelo. Falei-vos isto no culto do açúcar. A dopamina vai aumentar, então vai mexer no meu nucleus accumbens, o centro do prazer. O meu centro do prazer vai ser excitado com aquilo e eu sinto-me bem. O problema é que tem duração curta e eu tenho que ir buscar mais. Por isso é que o quadrado de chocolate nunca chega. Alguém que come só um quadradinho. Até pode pensar, é só um. Meteu na boca, acabou. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É que primeiro ele está a reagir com eu não posso comer, mas eu vou comer. E como? A seguir ele tem 2 apelos. Resistir ao apelo fisiológico, o organismo já está a pedir mais. Porque ele gostou e está a mandar come mais, come mais, come mais. Então é o mental e é o físico que eu estou a tentar resistir para não comer o segundo quadrado de chocolate. Ninguém aqui come só um quadrado de chocolate. A não ser que não gostem de chocolate. Também há pessoas assim, estranhos, mas existem. Eu também gosto de chocolate. Vocês dizem, mas tu não gostas de chocolate? Gosto. Eu gosto de chocolate. Eu também gosto de açúcar. Então, mas tu não comes? Também como, mas eu não sinto tanto essa necessidade. E aqui está o truque que eu vos queria dizer esta manhã. É trabalhar as emoções para que as emoções estejam de acordo com a razão. Para que as emoções trabalhem com a razão. Faço-me entender? Hidratos de carbono, de absorção rápida e gordura. Quais são os alimentos? Chocolate é um deles, mais? Gelados, açúcar e gordura. Mais? Bolos, pastelaria, seja o que for, açúcar e gordura. Mais? Bolachas, açúcar e gordura. Gomas, pronto, estamos no açúcar, estamos na gordura. Pizza. Gosta de pizza? Hidratos de carbono, de absorção rápida e gordura. Temos aqui então vários exemplos, vocês passaram o teste, mas eu gostava de vos mostrar mais isto. Sabem o que é isto? Tudo o que é industrializado tem açúcar e gordura. Sabem porquê? Porque há muito tempo a indústria alimentar descobriu que se enfiar açúcar e gordura nos alimentos vão ter 3 coisas. Em primeiro, vai conservar mais o alimento, vai ter mais tempo lá na prateleira do supermercado. Segundo, vai dar um sabor melhor. Vai saber bem. E depois, vem com um cartão de fidelização. Quem come quer mais. Então, açúcar e gordura está em todos os alimentos industrializados. Vocês olhem para os rótulos e vejam. Está lá sempre. Porquê? Para criar fidelidade. Quem está a vender produtos, ele quer é dinheiro, não está preocupado com a vossa saúde. Não tenham ilusões. Ele quer é que lucre. Cada vez mais, a obesidade é considerada um problema emocional. Porquê? Porque na obesidade
eu tenho aquele instinto compulsivo para comer por causa do meu cortisol alto e eu vou à procura de fontes de dopamina porque eu não me sinto bem e então essas fontes que vão fazer-me libertar dopamina vão ser elementos calóricos que vão fazer aumentar o meu peso. A obesidade é também um problema emocional. Temos outra experiência. Então temos aqui um rato. E este rato vamos metê-lo numa gaiola e em vez de ração vamos lhe dar cheesecake. O rato vai gostar? Adorar. Podem pôr cheesecake, podiam pôr um bolo de pastelaria, um donut, podiam pôr o que vocês quisessem. Então o rato, em vez de ração, vai ter cheesecake. É isto que ele vai comer. E durante algum tempo, os ratinhos comeram cheesecake. Primeira fase da experiência. Segunda fase da experiência. Pegaram noutra gaiola, puseram cheesecake nessa gaiola, ali puseram a ração e a água e ligaram a um tubo. O que é que acham que o rato fez? Cheesecake. Passou para aquele lado, comeu o cheesecake, passava para o outro para beber água. Passava para este lado, comia cheesecake, passava para o outro e bebia água. O que aconteceu à ração? Podem comer vocês porque ele não comeu. Ficou lá tudo. Terceira fase da experiência, eles juntaram um choque elétrico no tubo. Ou seja, sempre que o rato passava de uma gaiola para a outra, levava um choque. Acham que o rato ia buscar a cheesecake? Foi buscar a cheesecake. Que rato estúpido, não é? Recompensa. Vocês já viram um fumador a tossir e com aquilo na boca? Pode vir o choque que quiser, mas eu sinto-me bem com isto. Dopamina, recompensa. A experiência continuou. Quarta fase da experiência. Tiraram o tubo e deixaram ração para o rato. Sabe o que aconteceu? O rato recusou-se a comer a ração. Morreu. É verdade. E por isso nós compreendemos pessoas que dizem assim, olha, você vai ter que fazer uma dieta drástica. E a pessoa diz, prefiro morrer do que ter que fazer dieta. Já ouviram isto? Vocês ouvem informações. Até vos causa dissonância cognitiva no vosso cérebrozinho. Dizem, eu tenho que mudar isto. Mas o apelo é tão grande que vocês dizem, prefiro morrer do que fazer isto. Qual é a resposta? Então morra. É a vontade que dá para dizer, não é? Os ratinhos morreram. Quinta fase da experiência. Vamos fazer um scan aos ratinhos. Vamos ver o cérebro dos ratinhos. O que é que viram no cérebro dos ratinhos? Os receptores de dopamina 2 do cérebro dos ratos estava altamente estimulado. Exatamente como se estivessem drogados com cocaína, com heroína, com qualquer outra droga. Qual é a conclusão do estudo? Portanto, hidratos de carbono e gordura causam tanta dependência como a droga, só precisam de mais tempo para tornar a pessoa viciada. Agora, vocês conhecem centros de desintoxicação das drogas e do açúcar e da gordura. Vão ter que ser vocês mesmos. Segunda fonte de dopamina, podia-vos trazer várias agora. Consumismo, compras. É uma fonte de dopamina também. Há pessoas viciadas em compras. Ficam alegres com a dopamina quando fazem as compras. Quando olham para o extrato bancário já não é bem assim. Mas ficam muito contentes. Outras drogas, claro. Álcool, tabaco, café, drogas lícitas e ilícitas. Fontes de dopamina, libertam dopamina. Porquê? Porque a pessoa quer ser feliz. Ela não consegue ser feliz só com a serotonina. A serotonina está muito baixa. Precisa de fontes de dopamina. Percebem onde é que queremos chegar esta manhã? Estamos nós dependentes da serotonina ou dependentes da dopamina. Quarta, o jogo. O jogo ativa um mecanismo de recompensa como o açúcar. Ou seja, tem aquele joguinho que eu quero passar mais à frente, quero conseguir mais, então vai ativar também o meu mecanismo de recompensa, vai aumentar a minha dopamina. E podíamos continuar os próprios usos das redes sociais, que eu estou ali sempre à espera de uma resposta, sempre a ver, também vai causar esse mecanismo de dependência. Televisão, sexo, tudo isto são fontes de dopamina. São más? Não. O problema é dependermos dela para sermos felizes. Reparem, nós precisamos de fontes de lazer. E aqui são algumas fontes de lazer que eu vos trouxe. E na nossa gestão emocional é importante que eu todos os dias tenha algum momento de lazer. Ou seja, alguma destas coisas eu também devo buscar todos os dias. Devo buscar um bocadinho. Agora, quando a minha vida só depende disto, então aí já é um vício. Então aí eu já estou dependente do vício e não é ele que me faz feliz. Sou eu que faço feliz a ele. Como vais resolver os teus problemas emocionais? Com copos de água com açúcar? Tapar o sol com a peneira? Com um balde vazio? Com chocolates? Com dopamina? Com redes sociais? É assim que nós resolvemos os nossos problemas emocionais? É assim como a sociedade está a resolver os teus problemas emocionais. Que serotonina, dopamina e cortisol são as hormonas que fizeram a pregação esta manhã. São elas que nos ensinaram esta manhã o que é necessário para sermos felizes. E porquê é que se não somos felizes, porquê é que não somos? São estas 3 hormonas. E reparem, este culto não era necessário se nós já cumpríssemos os 8 remédios naturais, naturalmente, sem precisar desta fonte de informação para causar dissonância cognitiva no vosso cérebro e no meu cérebro. A mensagem da saúde, que já foi pregada desde há 200 anos atrás, tem vindo a ser pregada. Os hábitos
isso já é uma proteção para nós. Deus já sabe disto. Deus, antes de vocês conhecerem as hormonas e o seu funcionamento, Deus já avisou. É isto que tu precisas para ser feliz. E quando eu fujo desse caminho, eu sou infeliz. E é preciso vir alguém falar das hormonas para causar dissonância cognitiva no meu cérebro e pensar, realmente eu tenho que cumprir os 8 remédios naturais para ser feliz. Então, deixem-me dizer-vos uma coisa. Gostava esta manhã de dar-vos uma mensagem também de autorresponsabilidade. O que é que isto quer dizer? Quem é responsável pelas coisas que acontecem na vossa vida? Vocês mesmos. Não vale a pena tentar culpar o vizinho, a família, a carga genética. Não culpem. A maior responsável de quase tudo aquilo que vos acontece na vida são vocês mesmos. Ponto. Esta é a mensagem que os profissionais de saúde tentam pregar. Quem é que pode mudar alguma coisa? Você mesmo. Não é o antidepressivo que pode mudar alguma coisa, é você mesmo que pode mudar. Reparem nesta mensagem. Como culpar o vento pela desordem feita se foi eu que deixei a janela aberta? Perceberam a ideia? Não vale a pena eu vir culpar da minha doença se foi eu que deixei os gatilhos. Se foi eu que não resolvi as causas. Se fui eu que desisti dos 8 remédios naturais que Deus me deu. Depois não vale a pena vir culpar. Para terminar, dizer-vos que no final do testezinho que lá estava, havia uma proposta. Mudar hábitos não é fácil. E esta era a proposta, era olhar para todo aquele inquérito que vocês fizeram. Tudo o que tiver acima do 7, ótimos, parabéns, têm um hábito saudável. Se fizeram um inquérito de uma forma sincera, ok? Se inventaram, estão só a enganar-se a vocês próprios, mais nada. Portanto, tudo o que está acima do 7 estaria bem. Não é preciso estarmos todos no 10, porque no 10 já vos expliquei que se acharmos todos que estamos no 10, estamos a enganar nós próprios. Há sempre muito mais para aprender. 7 estará bem. Entre o 4 e o 6, algumas coisas temos que mudar. 3, este hábito é terrível e precisa fazer mudanças. E vocês fazem o vosso inquérito e vão ver qual é as 3 pontuações mais baixas que têm nesse inquérito. Destas 3, vocês vão escolher uma. Qual? A que está mais baixa? Não. A que vocês acham que é mais fácil mudar. Destas 3, vocês vão ver, esta aqui é talvez o que eu consigo mudar. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar nesta e vou dizer, para eu conseguir mudar isto, eu vou ter que fazer isto, aquilo, deixar de fazer isto e aquilo. Põem essa lista e durante 30 dias vão fazer o que está aí nessa lista. Ao final de 30 dias, o que é que fazem? Voltam a fazer o inquérito. E voltam o processo outra vez. Quando é que podem parar? Quando tiver tudo acima do 7. Como quem diz nunca. Temos sempre algo a melhorar. Deixo-vos lá esta fonte na internet para nos ajudar e que esta dissonância cognitiva que tivemos hoje nos nossos cérebros nos ajude nas mudanças do estilo de vida. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós viemos aqui esta manhã para louvarmos a Deus. Nós vimos à igreja para louvar a Deus. Nós falamos da boca para fora que queremos louvar a Deus. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Não é possível louvar a Deus se sou emocionalmente instável. Não é possível louvar a Deus se eu não sou saudável. Não é possível louvar a Deus se eu não sou socialmente equilibrado. Ou seja, é possível, mas não é tão possível quando eu estou emocionalmente estável, quando eu estou fisicamente saudável, quando eu estou socialmente equilibrado. Quando eu estou bem com os outros, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou bem com o meu corpo, aí o meu louvor vai ser mais puro. Vou poder apreciar Deus de outra maneira. Será este um culto de louvor a Deus esta manhã? É. Porque Ele mexe com os nossos hábitos. E são os nossos hábitos que prejudicam o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os outros. Já viram alguém deprimido acordar e dizer tenho tanta vontade de orar? Nunca viram, para não? Alguém ansioso que chega a casa tem tanta vontade de ler a Bíblia? Problema emocional, problema de relacionamento com Deus. Temos que resolver as nossas emoções. Temos que resolver o nosso físico. Lembram-se do exercício físico? Há aqui muito a fazer no exercício físico. Temos que resolver as nossas questões sociais para então podermos louvar a Deus. Podemos louvar a Deus pela criação, podemos louvar a Deus pelo corpo que Ele criou e pelas instruções que Ele nos dá. 8 remédios naturais, não fui eu que preguei, foi as hormonas. Que Deus nos ajude. Um bom sábado.